Quero falar com você um pouco sobre o simples se torna extraordinário. Quero falar com você sobre um texto que me abençoou muito essa semana, que eu estava preparando a palavra. E, nossa, foi tão simples, mas foi extraordinário no meu coração. Eu queria compartilhar com você. Abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia, nós te adoramos. Glória a Deus, tu és digno, Pai, toda honra e toda glória. João capítulo 4, eu quero ler com você o versículo 43, vamos lá? João 4, 43. Glória a Deus. Jesus cura o filho de um oficial. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto que tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Versículo 46. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou que fosse curado seu filho, que estava à beira da morte. Versículo 48, disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Respondeu Jesus: pode, seu filho continuará vivo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, o extraordinário, o simples se torna extraordinário que Deus, a mim, queimou no meu coração. Eu trouxe umas reflexões aqui para a gente conversar. Esse oficial do rei, um homem, amém, de uma posição de autoridade naquele governo, amém, submisso a uma liderança, amém, submisso a um rei. A palavra aqui, o texto fala aqui que quando ele se depara, amém, com a notícia que Jesus está voltando, ele vai de encontro a Jesus. Quando ele vai de encontro a Jesus, ele vai suplicar a Jesus, porque o seu filho está doente, está quase morrendo. Ele vai implorar para que Jesus vá até a casa dele. Trazendo, queridos, para cá, eu vejo a movimentação deste homem em receber uma palavra e voltar para casa. Deixa eu construir algo aqui com você para que você possa entender. Existem 2 tipos de palavras, amém, que permeiam sobre esse ambiente que nós estamos, que é a palavra logos e a palavra ainda. A palavra logos é o conhecimento geral que nós temos de Deus. João, capítulo 1, né, que o verbo se fez carne, né? Esse é o conhecimento geral. E a palavra rema, como eu já falei, é uma palavra específica para uma pessoa específica, para uma ocasião específica. Então, a palavra logos é uma palavra de conhecimento geral. A palavra rema é uma palavra direcionada. A palavra logos é a semente. A palavra rema é o fruto. Amém? Então, quando nós nos encontramos nesse ambiente de fé, é liberada uma palavra logos, que é o conhecimento geral de Deus, aquilo que já está estabelecido. Mas num ambiente assim, nós estamos sujeitos, amém, à movimentação de Deus, que é no reino espiritual. Como? Porque tem gente que está aqui recebendo uma palavra logos, e logo ele transforma o texto em uma palavra rema. Você já se deparou com um texto, já leu a Bíblia, como uma informação, e você pegou aquela informação e disse: nossa, olha que palavra. Aí você tenta contribuir com alguém, você tenta também repartir com o próximo, e parece que a pessoa não entendeu, mas você entendeu porque foi uma palavra rema para você, ela foi especialmente para você, para uma ocasião específica, para um momento específico. Ela tinha um propósito em falar o teu coração, foi como se fosse uma chave que caiu sobre a sua mente. Então você pode se deparar diversas vezes com o texto e simplesmente pegar uma palavra que ela se torna rema. Não existe uma palavra rema sem ter a primeira palavra logos, que é o conhecimento geral. Então quando
estamos sujeitos a receber uma palavra rema neste lugar. Lembra? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra rema que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Nós estamos vivendo de uma palavra que procede de Deus. Tem pessoas aqui que receberam uma palavra, escutaram uma mensagem de 40 minutos, mas uma palavra falou muito forte no coração dessa pessoa. Essa pessoa foi para casa com essa palavra, amém, e ela gerou fruto, porque foi uma palavra rema. Quando nós estamos neste lugar aqui, nós temos que entender que o Logos se trata de um conhecimento geral a respeito de Deus. O rema se trata de uma palavra específica para uma pessoa específica e uma ocasião específica. Nós cremos no Logos, mas confessamos o rema. Amém? Cremos, amém, no conhecimento geral de Deus, mas confessamos palavras-chave. E é ao confessar palavras-chave, amém, que você consegue construir aquilo que Deus determinou sobre você. Então, quando eu me deparo com esse texto, eu olho para a vida deste homem, tá? Um homem bem posicionado, irmãos. Um oficial do rei, um militar. Um homem que provavelmente não andava sozinho, tinha subordinados à sua liderança ali. A palavra fala que esse homem chega para Jesus e ele pede para Jesus. Não existe ordem ali, existe um pedido ali. Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus, sabendo quem ele era, fala algo muito interessante para ele. Pode ir. E a Bíblia diz que pode ir, teu filho vai continuar vivo. Ele continuará vivo. Aquele homem começa a desconstruir, porque toda a autoridade que ele tinha sobre a gestão daquele lugar. Porque jamais alguém poderia se levantar como autoridade. Jamais alguém poderia usar de palavras fortes como autoridade. Porque ele tinha toda a lei sobre a vida dele, ele tinha toda a liderança sobre aquele estado que ele estava, sobre aquele espaço que ele estava, dizendo: olha, Jesus, você me desaforou, você está debochando da minha cara, eu vou te levar preso. Mas a Bíblia fala que aquele homem, queridos, amém, ele escuta o que o Senhor está dizendo. Deus trouxe algo muito forte no meu coração. Porque o orgulho, queridos, amém, ele vai paralisar a promessa de Deus na tua vida. A primeira barreira que se levanta para que as coisas não se cumpram na tua vida é o orgulho. Eu não vou receber essa palavra, não gostei. É a primeira coisa. Por mais que ela seja logo, ele pode se transformar em. Eu não vou aceitar. Mas esse homem faz algo muito interessante. Ele escuta do Senhor e ele confia na palavra de Deus. Então ele desconstrói, porque ele não abusou da autoridade que ele tinha, ele não foi tirano, ele não foi déspota naquele lugar. Ele não usou do poder que ele tinha naquele lugar. Ele não usou a mente da influência que ele tinha naquele lugar. Simplesmente ele disse Senhor. Quando ele fala Senhor, ele está dizendo: eu saio desse governo material que eu estou, desse espaço que eu estou, e eu entro num governo espiritual. Eu me submeto ao teu reino agora. Agora ele desconstrói tudo que ele tem. Ele deixa todo o orgulho, toda a soberba dele, toda a autoridade, todas as influências que ele tinha para mandar Jesus. Ele se submete ao nível de humildade. Então agora ele sai do lugar que ele estava, onde ele estava sujeito a um rei, e se coloca em outro rei. Ele começa a se colocar debaixo do governo de Deus. E quando você desconstrói e sai deste governo onde você cita as regras e se submete à vontade de Deus, queridos, como diz o Bill Johnson, como aquele cara, ele diz assim: o impossível tem que se dobrar na vontade de Deus. Tudo é possível para aquele que crê. O que para nós é sobrenatural, o que para nós é inacreditável, para Deus é normal. O que para nós, amém, faz ativar nossas emoções, para Deus é o mundo racional dele. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, Deus trouxe isso no meu coração, o Espírito queimou no meu coração. Quando você está debaixo do governo de Deus, amém, o direito de Deus governar sobre você, quando você se debruça, quando você se inclina, quando você se deixa ser liderado pelo reino de Deus, é a vontade de Deus que estabelece para você, você não anda mais em necessidade de vida, porque o governo é saudável. Porque o governo de Deus é saudável para você. Não tem enfermidade sobre o governo de Deus. Não tem doença sobre o governo de Deus. Então Jesus fala para ele: pode ir, teu filho vai continuar vivo. E a Bíblia fala que aquele homem disse o quê? Ele vai. A Bíblia fala que ele confiou na palavra do Senhor. Deus
no momento certo para você. O Espírito queimou meu coração, ele simplesmente confiou, não basta somente ir, voltar sem confiar, é o retorno depois desse culto, irmãos. Nós vamos prestar um resultado depois desse culto. Existe um retorno que nós vamos prestar. Escute bem o que eu vou te falar agora, escute bem o que eu vou te falar agora, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. A fé, queridos, amém, ela vai provocar esperança. Escute, a fé provoca esperança, tá? A unção provoca atitude. A fé, queridos, escute, a fé, presta bem atenção. A fé, queridos, ela trabalha nas dimensões. A unção trabalha pelos níveis. Está ouvindo? O que o Senhor quer? Que nós transformamos, amém, um propósito. O propósito é transformar a nossa esperança em atitude. Foi o que esse homem fez. Ele tornou a esperança que ele tinha em atitude. Ele está dizendo, eu estou recebendo uma palavra, é logos, mas ela é rema para mim. Todos estão ouvindo a mesma coisa, mas eu só peguei uma palavra, Jesus, que você liberou sobre esse lugar. É voltar para casa, porque o meu filho vai continuar vivendo. Eu vou retornar para casa, porque eu sei que meu filho vai continuar vivendo. Então a Bíblia relata isso. E o que me chamou muito a atenção foi que ele baixou a sua guarda. Que ele não usou, amém, dos benefícios que ele tinha, da autoridade que ele tinha. Simplesmente ele se sujeitou ao reino, amém, da vontade de Deus. E quando você está sujeito ao reino da vontade de Deus, o impossível pode acontecer. Mas ele anda em humildade até a sua casa, irmãos. Ele anda em humildade. Então a Bíblia fala, vamos lá no versículo 50. Jesus respondeu, pode seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. E agora o versículo 52, quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então agora ele começa a fazer um cálculo de quando que aconteceu a cura sobre o filho dele. Escuta, irmão, escuta o que eu estou dizendo, querido. Então o pai constatou que aquela hora foi exatamente a hora que Jesus dissera que o seu filho ia continuar vivo. Deixa eu dizer uma coisa para você, a carta 2 Timóteo, quando Paulo escreve incentivando a fidelidade de 2 Timóteo, ele disse, Timóteo, eu estou preso aqui como criminoso, mas a palavra de Deus não está gelada. Então nós estamos aqui, dentro desse espaço geográfico, limitados, mas as palavras não estão geladas. Um tempo atrás, me mandaram um vídeo, aquilo me chamou a atenção, eu compartilhei com o Anderson, acredito que deve ter compartilhado com alguns, compartilhei com a pastora Jurema, que já foi comprovado que a oração funciona. Os cientistas disseram que não tem como, funciona. Só que bugou a mente deles que a oração do terceiro funcionava. Como que uma oração do terceiro funciona? É eu orando para alguém que está lá no hospital e tendo a mudança, irmão. Existe um poder da palavra do Senhor. A palavra rema é uma palavra em movimento, a palavra logos é o que está estabelecido. Está estabelecido aqui. Escute, já está estabelecido aqui uma palavra logos para nós. Mas no meio dessa palavra logos existe uma palavra rema que está em movimento. É quando ela queima no teu coração e você sai dizendo assim, eu creio. Amém. É quando você dá um retorno de volta para a tua casa, para a empresa onde você vai, e você diz, eu estou voltando, confiando na palavra que foi liberada. Então quando Paulo fala aquilo é muito interessante, porque nós muitas vezes nos limitamos, achamos que o que acontece na casa só acontece na casa, mas eu quero relevar que eles não suas emoções, amém, mas inspirar você por meio do Espírito. O que acontece na casa do Senhor acontece na tua casa. Amém. Por quê? Porque aqui
lugar de oração, muitas vezes, diversas vezes, se torna exaustivo, porque naquele lugar o reino de Deus está estabelecido, irmão. Não tem barreira, o impossível acontece. Você não sabe que você pode mover no meio das suas orações, porque a palavra de Deus não fica algemada dentro daquele quarto. Ela sai daquele lugar, ela é como flecha. Ela vai para o alvo a qual você lançou ela. O livro de Isaías, capítulo 55, né, o 10, bem conhecido o texto. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volta para eles sem que reguem a terra, fazendo-a brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim, o versículo 11, olha só, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará, o que ela vai fazer? Ela fará o desejo, ela vai atingir o propósito para qual eu enviei. Ele está dizendo que toda a palavra que ele liberou sobre nós, que se transforma rema, amém, ela cumpre um propósito. Nós olhamos para a ciência e olhamos para a inteligência artificial e a gente diz, nossa, estamos muito avançados. Mas ninguém consegue explicar como dentro de uma semente existe uma árvore que dá sombra e gera fruto. Então quando ele fala da semente, eu acho muito interessante. Porque quando eu me silencio com as sementes do reino, que são as palavras rema que Deus me dá, quando eu estou exterminando essa semente, eu estou fazendo a extinção de uma floresta. Porque antes de uma floresta ser floresta, ela foi uma semente. Irmãos, existe um poder na palavra liberada. Ela não está presa, ela não está limitada. Ela não fica presa, amém? Ela está solta. Quando a Bíblia fala aqui em Isaías, ele vai atingir o propósito. A palavra para a qual eu enviei, ela não voltará. O voltará no original aqui é a mesma palavra se arrepender. A palavra não se arrepende, a palavra é, irmão. Não existe arrependimento na palavra. Então assim, escute, assim, queridos, amém, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Vai se cumprir. Ela não volta, irmão, ela não se arrepende. Esse homem, amém, se depara com isso, então ele faz um cálculo ali. Isso me chama muita atenção. Quando foi isso? Quando foi? Quando você acreditou na palavra rema. Quando a palavra logos pode ir, todo mundo ouviu. Mas sabe qual foi a palavra rema que esse oficial acreditou? Foi: teu filho continuará vivo. Todo mundo ouviu a mesma coisa. Talvez houve um lugar de incredulidade. Sabemos o que houve naquele lugar, talvez influências da incredulidade. Mas aquele homem não confiou no pode ir, ele confiou continuará vivo. Essa foi a palavra-chave, queridos. Essa foi a palavra rema, liberada naquele lugar. Uma palavra específica para você. Eu quero que você retorne. Você vai retornar e entenda que o teu filho já continua vivo. Então foi quando? Foi bem na hora que ele acreditou. Por que eu quero trazer isso aqui? Porque agora, irmão, o ambiente de fé está propício para isso. Você está entendendo? Eu não sei o que está passando na tua mente, eu não sei qual vida que está passando, qual pessoa que está passando na tua mente, mas é agora, irmão. É agora, nesse momento. Tem palavra rema que está se movimentando sobre este lugar aqui. E se você vai retornar para a tua casa, lembre que vai ter resultado depois dessa mensagem aqui, irmãos. Porque a palavra de Deus não está algemada. Ela não está presa. Interessante que quando em Lucas capítulo 1, versículo 38, você não precisa abrir quando o anjo fala com Maria, e ela fica dizendo, mas como é que eu vou ter um filho, meu Deus, eu sou virgem? Não te preocupa com isso. Não te preocupa com isso. Você vai gerar no meio do Espírito Santo. Você vai dar a luz ao menino, ele vai chamar Jesus. O que me chamou mais a atenção é que ela no final diz assim: e que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sabe, nós temos que ter essa ousadia, porque estamos debaixo do governo de Deus, dizendo: Deus, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Porque nenhuma delas foi lançada numa matéria, irmãos. Amém? Nenhuma delas foi, amém, jogada aos cantos. Não, foi semeado, queridos, em boa terra. Foi semeado em boa terra. Quando o simples se torna extraordinário. Então somente creia.
Eu acredito que nesta noite Deus vai nos dar poder para falar, queridos, amém? Ele vai nos dar poder para ouvir. A Bíblia fala quando ele vem de uma sequência de fazendo milagres, porque eu acredito em milagres, você acredita em milagres? Quando ele começa com uma sequência de milagres ali, quando ele chega no 10º milagre, se não me falha a memória, há 2 cegos que estão acompanhando Jesus suplicando. Quando eles vão, amém, atrás de Jesus, Jesus vai até uma casa, segundo a história, segundo as pesquisas, diz que era a casa da sogra de Pedro, que estava lá. Quando aqueles 2 cegos chegam lá, Jesus fala para eles assim: olha, que seja feito conforme vocês estão crendo. Que seja feito, em outras versões diz, conforme a sua fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Que seja feito conforme a sua fé. Muitas vezes a gente bota muita expectativa naquele que vai falar, mas não. Toda a movimentação em fé, amém, é, queridos, individual. Tem gente aqui que está acreditando, tem gente aqui que é mais um domingo. Eu não sei você, mas para mim não é mais um domingo. Eu não sei se você está acreditando, se eu liberar aqui por meio da graça e pela misericórdia dizer assim, pode voltar para casa. Agora eu não sei o que você vai construir depois disso. Eu só sei de uma coisa: a palavra de Deus, ela não está presa. E ela vai cumprir o propósito para a qual ela foi enviada. Eu quero que você, amém, eu quero inspirar você nessa noite. Eu quero inspirar o teu coração, para que se você voltar, amém, quando você sai do caminho, escute, recebendo uma palavra dessa, o retorno, e sabendo que aquilo que estava quase morrendo, vai continuar vivo, e Deus tem o poder para curar, para restaurar. Quando você sai do caminho, você volta ao nada, você volta ao vazio, e vazio, eu já falei para você, o vazio é gerado pela alma que não crê na verdade de Cristo. É a alma que se lamenta, é a alma que se desgasta dizendo: Deus, eu já estou cansado orando e pedindo. Escute, eu quero elevar o teu nível de oração aqui. Não precisa repetir para Deus o que Deus já sabe. Não precisa contar novamente a tua história para Deus. Diz: Deus, eu já te contei a minha história, agora eu só vou esperar o tempo certo. Abra comigo lá em Eclesiastes capítulo 8. Aleluia, nós te adoramos, nós te bendizemos. Você tem liberdade, queridos, para adorar, para glorificar o nome do Senhor neste lugar. Amém? Eclesiastes capítulo 8. Vamos transformar o nosso propósito, vamos transformar a nossa esperança em atitude. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 diz assim: quem obedece às ordens não sofrerá mal algum, pois o coração dos sábios saberá a hora e a maneira certa de agir. O versículo 6: portanto, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Escute novamente: quem obedece às ordens não sofrerá mal algum. Por quê? Porque estamos sujeitos a um reino saudável. Estamos debaixo de um governo saudável, irmãos. Nós estamos debaixo do reino de Deus, da vontade de Deus. Já falei para vocês, a gente é filhos da vontade do Senhor. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração do sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Portanto, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Foi o que eu falei. A palavra logos, amém, é uma palavra que você já conhece, já está estabelecida. A palavra rema é uma palavra que fala ao teu coração, onde o Espírito te inspira, amém, diz assim: nossa, que palavra, está aqui a resposta, está aqui a palavra. Pois a palavra rema se movimenta segundo a minha necessidade, não segundo as minhas carências da alma. Nós todos temos carência, e hoje nós estamos vivendo um tempo assim, mas existe uma carência afetiva, essa pós-modernidade. Meu Deus, estamos carentes aqui de muitas coisas. Até quem não tem, eu estava lendo sobre essa questão, até quem não tem relacionamento se doa a qualquer um porque não suporta a si mesmo. Estamos vivendo um tempo onde nossas carências afetivas precisam ser supridas, porque não nos amamos, não somos autênticos. Como eu disse, precisamos diminuir para caber em certas vidas, porque senão somos desprezados. Rejeição, meu Deus, livre de mim,
não quero ser rejeitado. Prefiro fingir ser alguém que eu não sou para ser aceito e amado. Prefiro atuar nos meus relacionamentos entre amigos para continuar fazendo parte do grupo. Na verdade, eu estou me agredindo. Sabe, a falta do amor que é gerado pela paternidade de Cristo. Cristo te amou primeiro, irmão. Cristo te amou primeiro. O amor do Senhor, ele é perfeito. O amor do Senhor, ele cura o teu coração, ele restaura a tua alma, ele sara as tuas feridas. É o amor de Cristo, amém? Ele nos amou com amor incondicional. Eu estava falando, eu gosto dessa palavra, é incondicional. Não é condicional alguma coisa, é incondicional. Independente das tuas movimentações. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Maria, glória a Deus. Depois eu desço ungido para você. Quem quer o lenço? E tem gente que cai. Se eu botar aqui, tem gente que vai buscar. Não, se eu botar aqui o lenço ungido, eu botar a água ungida, você traz a garrafinha, olha, você. Sei lá. Tem gente que fala, mas tem gente que continua fazendo. Os livros de Tomé, Jesus. Aleluia. Deixa eu botar aqui, moço. Como é que eu estava aqui que eu perdi? Do amor. Você está entendendo? Eu gosto muito porque esse cara estava autêntico diante de Cristo. Ele sabia quem ele era. Ele sabia a autoridade que ele era. Ele sabia o poder que ele tinha de gestão sobre aquele ambiente. Ele disse: existe um rei a qual eu estou subordinado. Quando ele dá as ordens, eu obedeço. E existem subordinados aqui. E toda ordem que eu dou dá resultado. Então ele entendeu que existia um reino, amém, a qual o Senhor estava estabelecendo em Jesus. Agora eu deixo esse governo e me submeto ao teu governo, Jesus. Agora, no teu governo eu não sou autoridade, eu sou teu súdito. Amém? Agora é você que me manda, Senhor. É você que governa sobre mim. Eu, amém, deixo todo o meu ego, tudo que eu construí para me submeter à tua vontade, à humildade e à simplicidade. Estou aqui, eu preciso que você vá em casa. E não pense o desespero desse cara dizendo: Senhor, tem que ir, porque o meu filho vai morrer. E Jesus, com aquela ousadia, dizendo: volta para tua casa, pode ir, teu filho vai continuar vivo. O próprio Jesus já estava conhecendo o coração dele, dizendo assim: cara, esse cara deixou toda a armadura dele, ele deixou todas as leis ali, e agora ele entrou no governo de Deus, agora ele entrou debaixo do reino, aonde o impossível tem que se dobrar. Volta para casa, pode ir. Pode ir, porque nesse reino que você está crendo, as coisas acontecem. É saudável estar nesse reino. É estar debaixo de uma vontade, a qual, quando a palavra é liberada, ela não volta vazia. Ele confiou na palavra. Hoje eu quero deixar isso no teu coração. Você pode retornar para casa, mas por favor, retorne acreditando, confiando na palavra que o Senhor já disse para você. Em nome